veio certo. Mas não, né? Atrapalhadinho. Nossa, até o negócio aqui fica diferente. Tá. Gente, então, pedi para gravar ali, já acho que já vai começar. Ok. Beleza. Gravando certinho, já deu certo. Gente, então, obrigada por estarem todos aqui. Agora perdemos um soldado, logo deve conseguir entrar aí, porque eu deixei ele no vácuo lá na outra reunião. Mas interessante que daqui a pouco a pessoa deve conseguir entrar, quem está faltando aí. Já conseguiu. Se era o Júnior, já conseguiu. Gente, então, recapitulando, nossas aulas, então, agora já a última antes da revisão, teremos revisão. Eu vou ver como que eu vou projetar essa revisão ainda no dia 14. E dia 21, avaliação bimestral. Quem não assistiu às aulas ainda, o Tiago, que é um acadêmico que está fazendo aqui Cadê o Tiago? Tá aí, Tiago? Tô aqui, prof. Tá aí. Me pediu que não estava conseguindo acessar os vídeos e realmente era uma questão da permissão. Eu nem sabia que o vídeo podia não, ficar como privado ou não lá no YouTube, e ele estava como privado. Então, eu alterei, agora vocês conseguem assistir os vídeos novamente. Tá tudo liberadinho lá, acho que o Thiago já conseguiu. E então, as aulas estão ali e a gente ainda vai ver a questão da revisão, porque é bastante material, bastante mais coisas para assistir. Com relação a hoje também, é o prazo final para vocês entregarem o trabalho, né? Espero que todos estejam lembrados. Tiago, não sei se você viu, né? Já que você entrou depois. Tinha um trabalho lá. Eu não consegui olhar, não. Tá, mas tem um trabalho lá, que o prazo final seria hoje, tá? Mas assim, fica aberto lá, fica liberado para vocês mandarem. Tem aí, semana que vem tem um feriado, aproveitem para fazer isso. Eu sei que é bem divertido, mas é isso aí que nos resta, né? Então, e me entreguem o trabalho para que eu possa fazer a correção também antes da... Me entreguem não, protocolo, para que eu possa fazer a correção antes das provas, né? Então, só para a gente não atrasar nada e não ficar conturbado, a gente tem que ficar cobrando, não deixem acumular isso aí. Então, gente, o nosso item de hoje, segundo o nosso plano de ensino, plano de trabalho aí, previsto para hoje, é o tópico 4.5, que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, que é o que está ali no material de vocês. E o desenvolvimento sustentável, como a gente já vem vendo há muitos encontros, a maioria deles, na verdade, a gente tem falado sobre desenvolvimento sustentável, com alguns subitens aí que a gente vai trabalhar hoje, que é o 4.5.1, que é o desenvolvimento sustentável como um novo paradigma, o 4.5.3, exatamente, do 1 pula para o 3, porque eu juntei dois tópicos aqui, lá no final tem o 4.5.2. Então, essa é a definição de sustentabilidade pela Comissão de Brundtland, que é a comissão que nós já falamos e vamos falar novamente. E, então, o item 4.5.2, que é a ecologia da economia, que é um pouquinho mais voltado para a questão da administração mesmo. Eu tinha colocado um artigo, quem viu antes o tópico da aula de hoje tinha visto que eu tinha colocado um artigo, mas eu acabei tirando o artigo de lá, que eu vou usar como, de repente, como um trabalho, porque eu vi que ia ficar muito pesado para vocês assistirem o trabalho para entregar já, e o artigo da semana passada. Então, tinha mais 19 páginas desse artigo aí, eu vi que ia ficar pesado, eu acabei tirando. Mas é bem interessante, que é o desenvolvimento sustentável do ponto de vista do administrador, que é o que vocês mais precisam ver, assim, na prática, né? Mas eu vou deixar para um segundo momento esse artigo para nós vermos, tá? Então, assim, gente, esses dois primeiros tópicos do desenvolvimento sustentável como um novo paradigma para mesma situação do que nós estamos vivendo agora com a questão da pandemia, né? É o novo normal. Então, a questão de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável é algo que precisou se tornar algo normal para nós. É algo que precisou ter essa mudança para que vocês pudessem compreender essas necessidades, todos nós pudéssemos compreender essas necessidades, e aqueles marcos históricos que vocês viram,
foram que definiram o que seria sustentabilidade, então, e esse tópico fala sobre essa definição de sustentabilidade por essa comissão de Brundtland, que eu acredito que vocês lembrem, que nós falamos lá numa aula, acho que é a segunda ou a terceira, que nós falamos que essa comissão foi uma comissão formada, nomeada uma médica, para ser a organizadora dessa comissão, que depois emitiu um relatório. Então, essa comissão foi formada em 1983, e o relatório dessa comissão foi emitido em 1987. Então, foi a partir daí que começou essa questão do relatório, que é o que definiu também sustentabilidade, e muitos conceitos são utilizados até hoje. Então, o que aconteceu que eu coloquei no material ali para vocês? Que começou uma pressão muito grande, uma pressão global, na verdade, não nem a nível nacional, mas a nível mundial, para que existisse esse equilíbrio. Essa pressão ia no sentido de que precisava existir um equilíbrio entre o crescimento econômico e a proteção do meio ambiente. E aí, quando a gente vai falando, parece redundante, porque a gente já falou sobre isso já, acredito eu que já tenha entrado na cabeça de vocês, mas, assim, cada tópico faz lembrar esse conceito, e cada comissão tem um conceito diferente, e nós precisamos ir implementando eles nos nossos tópicos da aula do dia. Então, esse desenvolvimento sustentável, essa pressão global é para que esse desenvolvimento sustentável ele fosse implementado, que ele fosse colocado em prática, que saísse do papel, que saísse do relatório de Brundtland de 1987 e fosse colocado na prática, colocado em uso a partir desse momento. Então, esse relatório, somente para lembrá-los, o Nosso Futuro Comum, foi aquela comissão que emitiu e trouxe essa questão, esse nome para esse controle de economia voltada para o meio ambiente, trouxe esse nome de desenvolvimento sustentável. Então, é o que foi considerado mais próximo do normal, que todos pudessem utilizar. E essa comissão, e anotem isso, aí eu até coloquei sublinhado no material de vocês aí também, que esse relatório trouxe um conceito de desenvolvimento sustentável como sendo um contrato entre gerações. Por que eu coloco um contrato entre gerações? E na nossa disciplina que nós tivemos no semestre passado, que nós falamos de contratos, falamos de direito civil, falamos de contratos, temos aí a Dani, que também vive o dia a dia dela aí com contratos. Nós sabemos que um contrato, ele é um acordo entre as partes, um acordo de vontades, né? As partes que participam do contrato, que celebram um contrato, elas estão fazendo um acordo de vontades. E esse relatório ele foi visto nada mais, nada menos do que um acordo de vontades, só que não entre partes, entre gerações. Então, para vocês lembrarem desse conceito de desenvolvimento sustentável pelo relatório de Brundtland, é exatamente isso, é esse contrato entre gerações, são duas gerações fazendo um contrato. Olha, eu vou cuidar do meio ambiente agora para que você possa ter condições saudáveis de vida no futuro. Então, isso é um contrato entre gerações. Esse contrato, e eu coloquei entre aspas aí, foi cópia literal da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, é um desenvolvimento sustentável, é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Então, isso é o que nós já tínhamos falado lá também de uma forma geral, lá no dia que nós falamos sobre essa comissão, sobre o histórico lá, né? Então, o que nós podemos retirar desse conceito trazido pela Comissão sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é que a questão é proteger as futuras gerações e também se via muito que o progresso econômico e social ele precisava acontecer, mas o desmatamento, a exploração, ela estava devastadora, e é esse o termo que traz também o relatório. Além de ser uma exploração, ela estava devastadora e indiscriminada, que é o que eu coloco ali no material de vocês também. Então, esse controle precisava haver para que não acontecesse de ter esse grande prejuízo para as futuras gerações e descumprindo as regras daquele contrato que nós falamos.
Depois disso, gente, eu coloquei ali também mais um trecho do relatório do ano, e eu não vou ficar lendo esses trechos aqui para vocês, porque vocês têm aí no material, justamente é um material de apoio para que vocês possam depois dar uma olhadinha, ler novamente, ter uma noção do que se trata. E assim, né, gente, essa disciplina, vocês já tiveram algo nesse sentido, e também é algo assim que traz umas noções gerais sobre esse assunto. Então, eu não consigo, de certa forma, entrar muito na seara do que é exatamente esse relatório, a gente precisa dar umas pinceladas de forma geral, né? Mas o que eu sublinhei aqui para vocês é que ele simplesmente harmoniza e reforça o potencial presente para o futuro, não pensando somente no presente. O intuito também é manter o progresso humano, não se pode aceitar que o mundo pare, que a economia pare, porque é necessário para muitas outros pontos, né? Então, realmente precisa haver o equilíbrio e fazer com que o planeta tenha um futuro longínquo. Esse conceito trazido pela comissão é o mesmo conceito que é utilizado, então, na Constituição Federal, que é um ano depois do relatório, então, 1987, a Constituição de 1988, é o mesmo conceito que é trazido pela Constituição Federal até hoje, né, aqui no Brasil. Outra coisa que eu coloco para vocês aí é que a preservação, eu sublinhei também no próximo parágrafo, que a preservação do meio ambiente, juntamente com a melhoria das condições de vida da população. Não é só garantir que a população tenha uma vida normal e com possibilidade de exploração da natureza, mas também fazer com que a população tenha melhora nas condições de vida. Porque se nós formos observar, aqui nós vivemos no céu, digamos assim, né? Nós temos aí vários locais que nós conseguimos curtir o meio ambiente, nós conseguimos ter acesso a diversas áreas de lazer, né, que nos grandes centros não se consegue ter. Então, nós temos esse privilégio aqui, e a intenção é que nós continuemos com esse privilégio e que nos grandes centros as pessoas possam também, de certa forma, usufruir desse bem de uso comum, que é o meio ambiente, né, que é o planeta Terra, aí, com todas as suas belezas, suas riquezas, né? Então, depois eu coloquei aqui para vocês do ponto de vista empresarial. O que vocês pensam? Quero aí a participação. Vamos ver de alguém. Vou tirar meu... Quem pode me ajudar aqui? E do ponto de vista empresarial, vocês conseguem imaginar alguma prática adotada? O que eu fiz? Não sei. Vocês conseguem imaginar alguma prática adotada no âmbito empresarial? Vocês conhecem? O boticário que recolhe as embalagens vazias, a Natura que tem, quando você compra a primeira vez, a segunda vez pode comprar o refil. As embalagens utilizadas por essas empresas também, né? Isso. Elas são um material diferente, né? Isso. Até tem, eu uso um amaciante que ele não agride a natureza. Ó, fazendo propaganda que é da ONU, aliás, mentira, da Comfort, que é da ONU, acho que é da Comfort, acho que é a mesma empresa, que ele não agride o meio ambiente quando ele é exportado. Isso também é uma coisa que eu procuro bastante nos produtos que eu vou comprar, não vai ficar resíduo na natureza. Uhum. Mais alguém tem alguma contribuição? A questão da reciclagem dos lixos também, né, prof? Tem bastante empresa, até aqui em Capanema, que faz a própria reciclagem dos lixos e usa um papel. Ali na Betel, quando eu trabalhava, eles usavam um papel que era usado na sublimação para passar. Eles bolaram uma maquininha para ir furando o papel, para esse mesmo papel que é comprado, rolos enormes que iam fora, eles usam no corte. Aí, eles reutilizam no corte, então é uma coisa que não vai fora. Eu achei bem legal a atitude deles.
Uhum. A gente vê bastante dessas práticas no sentido de reciclagem, de separação de lixo, de todas essas questões, e não como sendo algo assim, nossa, a pessoa está falando, não, é porque é uma obrigação mesmo, né? É a nossa obrigação, esse contrato entre gerações faz toda a diferença. E eu quero chamar a atenção para vocês aí, também de um parágrafo que eu coloquei, e que às vezes a gente pensa que essa questão de desenvolvimento sustentável envolve somente a preservação. Esses exemplos que vocês deram aí são ótimos, porque são atitudes que às vezes as pessoas não pensam e não estão engrenadas. A gente percebe assim que na educação ambiental, quando a gente fala em educação ambiental, que vem lá dos primeiros anos escolares, né? Que as crianças vêm com esse pensamento, mas nós temos gerações que ainda não engrenaram nessa questão aí e não conseguem entender essa importância. A questão do descarte, principalmente na agricultura, né? Não sei se tem alguém aí que mora na agricultura, ainda que os pais são agricultores. A gente vê... Alguém ligou o microfone? Quem quer falar? Eu, Pro. Pode falar. Eu moro no interior. Tem as campanhas de entrega de recipientes de veneno também, né? Da importância que isso tem. Porque existem gerações, os mais velhos, que ainda não engrenaram nessa questão de desenvolvimento sustentável, de saber a importância de tudo isso, né? Então, esse parágrafo que eu coloquei aqui para vocês, paradigma mestre do desenvolvimento sustentável é promover um desenvolvimento que represente efetivamente, sublinhe, ou melhor, já está sublinhado, né? Bem-estar, justiça, cidadania e qualidade de vida para as atuais e futuras gerações. Então, quando eu estou falando em desenvolvimento sustentável, quando eu estou falando em práticas que visam o desenvolvimento, que visam a proteção, que visam essa absorção do mercado em fazer essa ligação, eu tenho que saber que também, além de proteção do meio ambiente, eu estou falando em justiça, eu estou falando em bem-estar, eu estou falando em cidadania, né? Que é pensar no próximo, pensar nas futuras gerações. Então, algumas empresas, elas tomam essas atitudes por ter um pensamento, por estar consciente de tudo isso que nós estamos vendo aqui, e fazem isso de livre e espontânea vontade, não como sendo uma obrigação, mas muitas ainda veem isso como um peso, uma obrigação. E no meio ambiente do trabalho, isso acontece também, que as empresas, só colocando de maneira geral, né, que as empresas têm obrigação de contratar pessoas a partir de um determinado número de funcionário, se exige que tenha lá pessoas com deficiência, que tenha esse lado social também. Então, responsabilidade social e ambiental. Então, são as duas coisas. Nós não estamos falando somente em proteção do meio ambiente. Nós estamos falando na prática das empresas que tenham essa visão. E aí, eu coloco para vocês que essas empresas, e olha que interessante, vocês já citaram, perguntei, alguém já citou. Professora, tem a Natura, tem o Boticário, né? A Fernanda citou esses dois. Mas, assim, são essas empresas que vêm na cabeça. Por quê? Porque são práticas diferentes. Então, o que é lembrado, o que é diferente. E essas empresas, com práticas boas, elas são bem vistas. Então, às vezes, o investimento, tem aí um investimento, claro, em cima disso, mas esse investimento, ele acarreta não somente a obrigação de cuidar do meio ambiente, mas também ser bem visto perante a sociedade. Quando você inicia uma empresa, você tem lá missão, visão, valores, né? Não é isso que vocês fazem? Não tem uma atividade que vocês fazem no primeiro semestre sobre isso? Me corrijam, se eu estiver errado. Cadê? Alguém me responde, por favor? Cadê? Não tem ninguém aí? Sim, prof, a gente já viu essa de valores, missão. Ninguém falou nada. É que sempre só eu fico falando, eu espero. Meu Deus, vocês me deixam no vácuo.
espero ela voltar para a sala de aula, eu vou me vingar, vocês não vão falar. Espera, vai ter volta isso aí. Cadê? A Franciane falou, a Fernanda falou, cadê todo mundo? Vamos acordar aí, pô. Ninguém sabe o que é isso? Grilos, prof. Cri, cri. Franciane, eu acho que vamos fazer uma chamada de vídeo aí você, vamos conversar só nós duas, porque eu acho que eu tô... Você passa comigo, prof. A Aline também falou antes, vamos corrigir aqui, ela também falou. A Aline falou. Então eu tô achando que nós estamos sozinhas aqui. E... Acho que tá só nós, né? Tá só nós. Alguém dá um oi aí para me provar que... Oi! Oi. Oi. Oi, professora, tá todo mundo cansado. Eu vou dar falta para você. Tava com o microfone desligado. Olha só, que feio. Aí viram que o Aue estava muito grande, aí vieram. Viu, Franciane? Você é testemunha disso. Tô aqui. Você é testemunha disso aí, olha só. Mas tá bom, vou lembrar disso, tá? Vou lembrar de tudo isso. Estão me deixando aqui abandonado. Eu vou obrigar vocês. Nossa, como se eu tivesse esse poder, né? Obrigar a deixar o microfone ligado. Então, retomando, né? Já que agora eu espero que estejam aí ouvindo, eu falava que essas práticas, algumas empresas, elas não veem somente como uma obrigação. Algumas empresas, eu disse, né? Não veem somente como uma obrigação legal, mas sim como uma obrigação moral, né? E é isso que é importante. Enquanto cidadãos também nós precisamos ter essa visão de moralidade, né? Que às vezes nem tudo que é exigido somente pela lei, que nós temos a obrigação moral, muitas vezes, de fazer de ter determinadas práticas, e essas empresas são bem vistas. Claro que o incentivo fiscal faz toda a diferença, né? Para toda empresa, faz toda a diferença esse incentivo fiscal. Gente, eu coloquei aí também, lembremos que desenvolvimento tem alguns aspectos que precisam ser lembrados quando eu falo em desenvolvimento, e aqui eu estou trazendo um conceito básico mesmo, de desenvolvimento e também de sustentável, para juntar, então, os dois termos. E quando eu junto esses dois termos, quando eu falo sustentabilidade, é a capacidade de um processo ou forma de apropriação de recursos que continuam existindo por um longo período. E é por isso que é levado, então, à expressão desenvolvimento sustentável. Essa possibilidade de continuar explorando e esses recursos finitos, né, continuem existindo sim. Quando eu falo aqui, e eu coloquei duas ilustrações aqui, que a fonte está lá no finalzinho do material, a fonte de onde foi tirado, eu acho que essas duas florzinhas aí, eu não sei como vocês vão enxergar, percebo que eu estou tentando trazer aqui as figuras já para não precisar desenhar para vocês, né? Porque senão fica bem complicado. Para quem não conhece aí a Dani, eu acho que o Thiago, que não tem outras disciplinas comigo, não sabe do meu potencial enquanto desenhista, né? Vamos ver, será que eles estão nos ouvindo? Cadê? Vocês estão aí? Sim. Então tá bom. Não me abandonem, gente, por favor. Vou fazer cara do gatinho lá que fica um cara abandonado, tão arrependido. Por favor, não me abandone. Só mais um pouquinho ali, ó. Faltam talvez uns 10, 15 minutos de aula só, rapidinho. Vocês estão liberados. Estamos escutando. Estamos escutando, prof. Tá bom. Das dimensões, ali acompanha aí no material, então, as dimensões espaciais do desenvolvimento sustentável e as dimensões conceituais do desenvolvimento sustentável. Nós temos ali regional, nacional, local, organizacional e global. O que é interessante nós vermos aqui nessa parte organizacional? Então, nós vimos que tem global, a Terra, nós vamos para o regional, que são os blocos regionais, nós vamos para o nacional, cada nação no seu desenvolvimento, no seu ritmo, países desenvolvidos de uma forma, países que não são desenvolvidos de outra forma. O local, que são as cidades e as comunidades, dentro do nosso município, o que é feito para isso,
separação do lixo, né? A questão, agora tem empresas terceirizadas que fazem essa coleta do material, né? Se eu não me engano, tinha uma empresa de 2 vizinhos que fazia essa coleta, que nós estamos falando só a nível de coleta de resíduos, né? Que nós vamos falar depois. E organizacional, eu falo das organizações públicas e privadas de qualquer natureza. Então, aqui entram as empresas. A nível organizacional, esse desenvolvimento sustentável precisa ser aplicado e cada um na sua medida, cada um no seu ritmo, né? Quando eu falo em dimensões conceituais da sustentabilidade, eu trago a dimensão econômica, que é a questão financeira, de que forma que a questão econômica continua sendo aplicada com o desenvolvimento sustentável, a questão ambiental, que é essa preservação e equilíbrio no uso dos recursos ambientais, social, que eu falei para vocês, responsabilidade social e ambiental, não é somente ambiental. Então, a parte social, o bem-estar social, a qualidade de vida, para que as pessoas consigam ter qualidade de vida, inclusão social, falei para vocês agora há pouco, da obrigatoriedade das empresas, a partir de um certo número de funcionários, ter pessoas que trabalhem, que sejam, que tenham necessidades especiais, que tenham algum tipo de deficiência, relação responsiva mútua nas relações de trabalho. Então, aquela questão que nós falamos na outra disciplina, do repouso semanal remunerado, que é o direito ao lazer nas relações de trabalho, também envolve essa questão de responsabilidade social ambiental, tá? Porque é uma responsabilidade social. Local, a questão da governança, da democracia, capacidade institucional, fortalecimento da sociedade civil. Então, o que a governança em si faz para que isso seja aplicado. Organizacional, então, que eu trago das organizações, respeito às diversidades culturais, racismo e de gênero. Então, nós tivemos aí, eu acho que foi a turma de vocês, que o professor Marcos Brito pediu para fazer uma leitura ou alguma coisa sobre o comercial Dia dos Pais da Natura? Foi com vocês? Não. Não, então estou trocando os grupos. Eu não lembro. Hã? Não, estou trocando os grupos, acho que é o 6º período, então. Mas, enfim, esse respeito ao gênero também, as questões raciais, culturais, não estou aqui defendendo que a Natura fez ou deixou de fazer, mas colocando para vocês que esse respeito também faz parte da responsabilidade social e ambiental, também faz parte do respeito à cultura, respeito às diferenças sociais, tá? A propósito, então, já que não é a turma de vocês viram isso? Viram a polêmica que deu? Sim, causou. Sim, prof. Por quê, né? É o diferente. Tá certo, tá errado, não cabe a nós julgar, não somos nós que vamos julgar isso, mas o mínimo que eu posso dizer para vocês é que causou um grande impacto na economia. É uma responsabilidade social que trouxe a questão da diferença das culturas, diferença de respeito ao gênero, né? Mas que deu um impacto muito grande na economia. Vocês viram isso? Teve impacto na economia? Esse comercial do Dia dos Pais da Natura? Viram, não viram? Não querem me falar? Fugiu todo mundo de novo? Qual das opções eu posso assinalar aí? Não, eu não vi a questão da economia, eu vi mais a questão de, assim, ódio, discursos de ódio, assim mesmo, que está muito presente ultimamente na nossa cultura, assim, né? Essa questão, assim, eu acho que antigamente era um pouco mais velado, hoje em dia ficou muito mais aberto, assim, essa questão do não aceitar, do preconceito, e essa, né, de sair falando mesmo, nossa, porque falaram coisas bem absurdas, assim, mas na questão da economia eu não olhei, porque eu vou falar bem a verdade, eu não fiquei nem afim de ir a fundo nesse assunto, porque meio que me enojou, assim, sinceramente. É verdade. Fernanda Nagar. Isso. Não, eu ia falar, prof, o que a Fran falou, que eu vi das críticas que tiveram, né, mas da movimentação que teve na economia ou não, essa parte eu não fiquei a par. Entendi. É porque as ações da Bolsa de Valores da Natura, elas subiram exacerbadamente com isso.
Então, se a intenção era trazer à tona essa discussão social ou não, eles atingiram o objetivo, porque as ações subiram, né? Mas não aqui. Oi? Ações por todo o mundo, né? Não só aqui no Brasil, porque eu vi que aqui no Brasil por Não. Porque na verdade as ações são negociáveis na bolsa, né? Então pode ser de outros lugares, né? Mas a procura subiu, então teve esse impacto aí, não na economia como um todo, né? Mas na economia, que eu digo, mexeu na bolsa de valores das ações da Natura, né? Por essa questão aí. Mas então, não sei qual era o objetivo, né? Vocês devem ter disciplina de marketing aí, então traz essas questões, essas discussões à tona, né? E agora, gente, nós vamos falar, por último, do nosso último tópico de hoje, que é a ecologia da economia. Então, nós temos aí diversos conceitos, e eu trouxe os três tipos de economia que são trazidas pela responsabilidade social e ambiental, e eu trago aqui de forma bem rápida um histórico aqui da questão da ecologia da economia, que, na verdade, se vocês forem observar, esses impactos ambientais nas atividades humanas, eles sempre ocorreram, não é algo novo, não é algo que veio com isso ou com aquilo. Mas eu costumo chamar de nômades, e vocês devem lembrar das aulas lá do segundo grau, do ensino fundamental, que nômades são aqueles povos que não fixavam residência, né? Então, eu costumo brincar que quem fica trocando lugar na sala é nômade, né? Então, o que se entendia é que quando, na época da exploração dos povos nômades, eles mudavam muito do lugar, então dava tempo da vegetação, de tudo que eles exploraram naquele lugar crescer novamente e eles explorar em outro lugar e assim por diante. Mas isso também, por isso que talvez não existia de forma tão clara nesse momento. Mas a partir do momento que começaram a fixar residência nos lugares, acabou que não dava tempo de recompor essas agressões que o meio ambiente sofria. Mas a ecologia da economia, ela já acontecia lá no início das gerações. E como nós já falamos na outra aula, a primeira revolução industrial, ela fez com que isso fosse extremamente necessário, porque começou, então, a aumentar a proporção da extração dos recursos. E chegou em um ponto que os recursos ambientais passaram a servir somente como recurso, foi esquecido a segunda parte ambiental. Então, por isso que houve a necessidade de ter a necessidade de ter essa observância, de trazer à tona, chamar atenção a nível mundial para essas questões. Então, o estado ambiental atual, a nível mundial, ele é crítico e em processo de agravamento, porque se vê o crescimento infinito em um planeta finito. Por isso que eu falei para vocês, os nossos recursos, por mais que a gente pense, tem muita água, planeta água, conhecido como planeta água até, né? Mas os recursos ambientais, eles são finitos. E, aparentemente, o crescimento está sendo infinito. Então, está indo de forma contrária uma coisa a outra. O material está aí, gente, para vocês irem observando. Eu não vou falar não vou ler todo o material, porque não faz sentido, né? Eu só anotei alguns tópicos aqui para a gente ir comentando. E depois vocês podem ler esse material completo aí, que tem bastante dados também. Então, nós temos três perspectivas que nós precisamos trabalhar quando nós falamos em economia, ecologia da economia. A primeira é a economia ecológica, a segunda é a economia ambiental e a terceira é a economia verde, tá? Então, a economia ecológica, coloquei para vocês também no histórico de 1960, 1980, que também não tem por que a gente ficar lendo, mas a economia ecológica, ela mede os limites de utilização da natureza. Então, aqui ela fala em descarte dos resíduos do ecossistema. Então, normalmente, esses produtos, eles são retirados do meio ambiente e depois eles são descartados novamente no meio ambiente. Isso é a economia. Então, a ecologia da economia,
no sentido de economia ecológica, ela traz a forma com que é feita essa exploração e a forma com que esse produto, essa matéria-prima, depois utilizada, é devolvida para o meio ambiente. Então, esses materiais que são colhidos da natureza, de certa forma, eles são devolvidos na natureza e, em muitos casos, de forma ilegal e muitas vezes até criminosa. A gente vê muito, e talvez seja porque nós moramos em região de fronteira, em região que temos um rico Parque Nacional do Iguaçu aqui do lado, assim como diversos outros recursos ambientais. Nossa região é rica nisso. Nós vimos bastante, então nós temos aí representantes de polícia ambiental e nós temos, infelizmente, grande incidência de crimes ambientais aqui na região, né? Então, essa exploração, ela começa errada e na hora de devolver, se ela for errada também, o prejuízo é ainda maior. Mas a economia ecológica é isso, é fazer com que seja tomado esse cuidado no momento da extração. Então, entendam, para que vocês saibam conceituar, vocês tenham uma noção do que é essa economia ecológica. É saber retirar a matéria-prima do meio ambiente de forma correta, ou pelo menos da que for menos danosa ao meio ambiente, e devolver esses dejeitos que fala, né, esses resíduos, esses descartes, de forma correta também, para que se possa continuar utilizando de forma, para que se tenha ainda, né, a matéria-prima para ser explorada. Então, fechado. Ok, então, a economia ecológica, ela é nesse sentido, de fazer a alocação correta desses produtos que são retirados lá no momento de descarte. A economia ambiental, que é a segunda, e depois nós temos a economia verde para ver ainda, a economia ambiental, nós falamos que é uma forma de minimizar o impacto causado no meio ambiente e nos ecossistemas. Então, a primeira delas, que é a economia ecológica, é retirar de forma correta e devolver de forma correta também para o meio ambiente. A economia ambiental é uma forma de minimizar esses impactos ambientais trazidos por essa exploração. Então, estudar também o que causa o efeito estufa, o que causa o aquecimento global e tentar minimizar esses riscos trazidos por esses fenômenos aí que foram comentados. E por último, gente, a economia verde, que é a última visão trazida aqui a última perspectiva trazida pela doutrina com relação a essas três perspectivas de economia. Essa aqui a economia verde, ela surgiu no momento de crise. Por que no momento de crise? Uma crise financeira fez com que fosse verificada a necessidade de enfatizar as novas oportunidades para que as pessoas passassem a utilizar práticas sustentáveis. E o que são práticas sustentáveis? É exatamente isso que nós falávamos aí com relação às práticas da Natura, as práticas do Boticário. Então, no momento de crise financeira, lá no ano de 2008, foi criado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, que fala, foi criado aí, então, esse incentivo para que as empresas criassem, e isso foi denominado, então, economia verde, incentivos para que as pessoas, as empresas, criassem mecanismos para melhorar essa questão ambiental e criando oportunidades para que as empresas ingressassem nesse meio e tivessem, então, incentivos fiscais para isso. Depois eu coloquei aqui para vocês Rumo à Economia Verde, que é um dos documentos bem importantes da PNUMA, também trazido pelo Rio+20, que é o trabalho que vocês estão fazendo aí. Coloquei alguns trechos desse documento, principalmente que fala na baixa emissão de gás carbono e também uso dos recursos de forma inclusiva. A economia verde, então, coloquei ali no final, ela tenta conciliar o crescimento econômico, qualidade ambiental e inclusão social. Então, aqui nós ingressamos também nessa questão da inclusão social, das empresas, das pessoas, fazer com que a economia possa ter essa visão ecológica também. Então, lembrem dessas três perspectivas, que é a economia verde,
a economia ambiental e a economia ecológica. É bem importante que vocês deem uma olhada, uma sublinhada, uma lida nisso aí, porque são questões importantes que a gente pode tratar com 3 esferas para a gente poder observar também na questão da nossa disciplina. Beleza? Gente, essa aula de hoje, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, ela tinha 5 tópicos. Então, eu dividi, coloquei 3 tópicos para hoje, que está nesse material, e tem mais 2 tópicos que nós vamos trabalhar na próxima aula nossa depois da prova, que vai ser dia 28 de setembro, ou seja, quase daqui a um mês. Então, tudo isso aqui vocês vão precisar lembrar agora, para depois a gente poder retomar esse assunto aqui, falando dos 2 últimos assuntos, que é a reestruturação da economia e o papel das empresas no desenvolvimento sustentável, para a gente trazer uma questão prática também, para que vocês observem isso. E também para que vocês não sumam da aula, tá? Quando eu estou falando. Entendido? Entendido. Lembrem do trabalho, então, vocês fazerem. Quem não fez, faz ainda para a semana que vem, anexa ali, sem problema nenhum. Acredito que não vai trancar o sistema ali, se travar, vocês me chamam no WhatsApp que eu resolvo ali para vocês. Quando eu conseguir, né, Thiago? Às vezes eu demoro uns dias para entender o que está acontecendo. Tipo hoje, né, Fernanda, que eu abri no lugar errado o sistema aqui para poder fazer a aula, mas devagarinho a gente vai se adaptando. Vejam certinho para fazer o trabalho e nós voltamos então na próxima aula com a revisão para a prova. Hoje, 31/8, vou fazer a chamada, então vocês estarão liberados. Vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje, pessoal? Não, prof. Tá. Só na prova. Tá na prova. Dúvida só na hora da prova, isso aí. Esse é um chavão automático. Eu vou dizer para vocês, a consciência de vocês vai pesar hoje à noite, quem não estava assistindo a aula, tá? Quem estava só ligado aí e não estava prestando atenção na aula, vai pesar a consciência hoje à noite, tá bom? Vou dizer para vocês. Aline? Presente, prof. Daiane? Presente. Daniela? Presente. Everton? Quem me respondeu a chamada agora foi a Daniela ou a Daniele? A Daniela. Ah, tá. Então, já vou anotar a tua presença aqui, Daniele. Beleza. Everton? Não. Fernanda? Laura? Presente. Fernanda Malacarne? Presente. Fernanda Nayara? Presente. Franciane? Presente. Só que faltava não responder agora, a única que estava me ouvindo no momento. Meu daí. Júlio? Presente. Júnior? Presente. Lucas? Presente. Marcelo? Presente. Marco Antônio, presente, já respondeu antes ali. Murilo? Presente. Rosângela? Ela pediu para avisar que foi no enterro da tia dela, prof, lá em Santa Isabel. Uhum. Sandy? Sandy tá aí. Tatiane? Presente. Tayla? Presente, prof. Thalia? Sim ou não? Acho que não. A Sandy entrou ali de novo, prof. A Sandy respondeu, a Thalia que não respondeu. Então não tá. Tiago? Presente, prof. E a Daniele já respondeu lá também. Uhum. Então tá, pessoal. Obrigada pela participação de todos e até quarta-feira para alguns e até a revisão para outros que só tem aula na segunda. Tchau. Boa noite, prof. Até mais. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, prof. Boa noite.